Oi, gente, tudo bom? Vamos aprender matemática? O tema de hoje é circunferência trigonométrica. Vamos imaginar o plano cartesiano, aquele plano definido por dois eixos ortogonais, perpendiculares, tá certo? E agora a gente vai pegar uma circunferência de raio 1 e centrar, ou seja, colocar o centro dessa circunferência na origem do nosso plano cartesiano desse jeito, ok? E aí a gente continua valendo o que a gente já aprendeu em plano cartesiano. A gente pega o plano cartesiano e ele divide o nosso plano em 4 regiões, que são os 4 quadrantes. Então estão aí listados os 4 quadrantes. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto no sentido anti-horário. E agora a gente vai convencionar algumas coisas. Primeiro, todos os ângulos que a gente for representar, a gente vai representar abrindo eles sempre no sentido anti-horário, no semi-eixo positivo do x e abrindo no sentido anti-horário, como mostra aí na figura, tá certo? Então, se eu fizer isso, cada pontinho desse que apareceu de verde aí para vocês é a divisória, vamos dizer assim, entre um quadrante e outro. Então, no primeiro quadrante estarão os ângulos que vão de 0 até 90 graus. No segundo quadrante irão aparecer os ângulos que vão de 0, de 90 até 180. No terceiro estarão todos os ângulos compreendidos entre 180 e 270. E no quarto e último quadrante estarão os ângulos compreendidos entre 270 e 360. Qualquer ângulo acima de 360 pode ter uma representação reduzida entre 0 e 360. Beleza? Então, a partir de agora, os ângulos que a gente for representar, eles vão estar no semi-eixo positivo do x, tá bom? E vai ser aberto no sentido anti-horário, beleza? Ele vai abrir assim agora, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o semi-eixo positivo do x, destaquei aí de vermelho, e agora eu vou abrir no sentido anti-horário o nosso ângulo. Então, tá aí um ângulo que eu chamei de um ângulo θ qualquer, tá? Então, percebam que toda vez que a gente abre um ângulo, ao parar com esse lado do ângulo, quando a gente para com esse lado do ângulo, ele para aqui em um ponto da circunferência qualquer. Então, percebam que esse ângulo θ, por exemplo, ele parou nesse ponto daqui, ó, tá? Então, nenhum outro ângulo vai parar aqui, a menos que tenha a mesma medida de θ, tá certo? Então, a gente pode relacionar cada ângulo a um ponto em cima da circunferência. Então, se é um ponto, a gente já viu que dentro de um plano cartesiano, todo ponto é representado por duas coordenadas, por um par de coordenadas, que é o seu x e o seu y. Para esse exemplo, a gente tem aqui, ó, o x do ângulo θ, que é o x do ponto onde o ângulo θ está parando, e o y desse ângulo θ. Agora, vocês perceberam que aqui a gente formou um triângulo retângulo aqui dentro. Estou destacando aqui, pintando de vermelho, um triângulo retângulo. Vamos tirar esse triângulo retângulo e estudar ele à parte, tá certo? Olhando para esse triângulo retângulo, a gente pode colocar nele aqui as medidas dos seus lados. Por exemplo, a base desse triângulo retângulo, a gente tem o x do ângulo. Como a altura desse triângulo retângulo, que seria essa medida aqui, ó, a gente tem o y do ângulo. E como hipotenusa, já que aqui é um triângulo retângulo, como hipotenusa, a gente tem a medida desse raio da circunferência. E a gente começou a aula falando que o raio da circunferência é 1. Tá? Então, olhando para esse triângulo retângulo agora, vamos montar as relações trigonométricas para esse triângulo. Primeiro, a gente vai montar o seno do ângulo θ. Então, a gente já viu que o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Nesse caso, oposto a θ, a gente tem o y0 e a hipotenusa é 1. Mas y0 dividido por 1 é o próprio y0. Estou dizendo y0, mas é o y de θ, beleza? Vamos para o cosseno agora. Cosseno de um ângulo, a gente já viu que é a razão entre o cateto adjacente e o adjacente a θ. É o x0, ou x de θ. Então, vai ficar o x de θ sobre a hipotenusa, que é 1. Só que x de θ sobre 1 é o próprio x de θ. Então, vejam que coisa interessante. A partir de agora, a gente já viu que, quando eu pego um ângulo e abro ele, no ponto que ele parar, ao pegar o seu x... Se eu pegar o x desse ponto, o que é que o x desse ponto vai me dizer do ângulo que parou ali?
o cosseno desse ângulo. Quando eu pego o y desse ponto, o que é que o y desse ponto vai me dizer? Vai me dizer o seno desse ângulo. Então, a partir de agora, quando a gente for representar o ângulo, ao abrir um ângulo, ele para no ponto. O x desse ponto já me diz quem é o cosseno desse ângulo, e o y desse ponto já vai me dizer quem é o seno desse ângulo. Beleza? Então, é como se o eixo x, na verdade, agora, fosse um eixo que representa o cosseno. E o eixo y é o eixo que representa o seno. Beleza? Vamos em frente. Então, como a gente dividiu aqui, ó, esse nosso plano cartesiano, eu vou colocar aqui agora para vocês um exemplo de um ângulo, 60 graus. Então, a gente convencionou que os ângulos são abertos nesse sentido, partindo do semi-eixo positivo do eixo x, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um ângulo de 60 graus, por exemplo. Então, a gente viu que onde o ângulo de 60 graus parar, a gente trazendo aqui a sua coordenada x, a gente tem o seu cosseno. E trazendo a sua coordenada y, a gente tem o seu seno. Então, vai ficar assim, ó. Lá embaixo vai ser o cosseno do ângulo 60 e lá no lado esquerdo vai ser o seno do ângulo 60. Não faço a mínima ideia, Rildo, do que seria. É só relembrar daquela tabela que a gente viu com os valores dos ângulos notáveis, tá? Que nessa tabela ela traz que o cosseno de 60 é 1/2. Então, essa parte aqui de baixo, ó, vale 1/2, já que o eixo x é como se fosse o cosseno. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, essa medida aqui é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai estudar uns outros ângulos, além dos que a gente conhece como notáveis, de 30, 60 e 45. A gente vai pegar esses ângulos do primeiro quadrante e vai refletir eles no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Então vamos ver como é que seria um ângulo no quarto quadrante. Então eu vou marcar aqui um ângulo qualquer, desculpa, no segundo quadrante. Vou marcar aqui um ângulo qualquer no segundo quadrante. Lembrando que para que um ângulo esteja no segundo quadrante, ele precisa ter medida entre 90 e 180. Então, eu peguei um ângulo aí x qualquer, parou no ponto x ali, tá certo? Então, esse ângulo de abertura x está lá no nosso segundo quadrante. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa abertura aí que está no nosso segundo quadrante e vou refletir ela no primeiro. O que é refletir ela no primeiro? Faz de conta que esse eixo x fosse um espelho e a imagem desse camaradinha ia aparecer aqui de verde. Então, se é o reflexo, esse ângulo aqui verde seria o mesmo ângulo desse outro vazio que eu estou completando com verde aí para vocês. Então, esse ângulo verde aqui, que é θ, tem a mesma medida desse pedacinho. Mas esse pedacinho não me interessa. O que me interessa é que ângulo é esse que sai daqui, já que todos os ângulos fazem isso, né? Sai da origem ali, ó, e vai no sentido anti-horário. Qual é o ângulo que vem e para aqui? A gente não faz a mínima ideia. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu saio daqui e venho até aqui, a gente sabe que é 90 graus. Então, desculpa, 180 graus. Então, se eu chego em 180 e volto para cá, eu estou voltando essa medida que é θ. Então, eu posso dizer que esse ângulo x é eu rodando 180 e voltando θ. Mas quem é θ? É um ângulo qualquer do primeiro quadrante, tá certo? Então, θ é um ângulo qualquer do primeiro quadrante. Então, conhecendo o ângulo no primeiro quadrante, você tem um primo dele lá no segundo quadrante, que seria 180 menos ele. Por exemplo, se você sabe onde é que fica 30 graus no primeiro quadrante, no segundo quadrante seria 180 menos 30, 150. Então, se aqui for 30, esse cara é 150, tá bom? Então, é o seguinte, a gente já viu que ao descer as coordenadas desse ponto aqui, ó, se eu trago para o eixo y, eu acho o seu seno. Se eu trago para o eixo x, eu acho o seu cosseno. Mas ao trazer ele para o eixo y, para determinar o seu seno, que até então a gente não conhece, vejam que ele vai bater no mesmo lugar do seno de θ. Porque é um espelho, está na mesma altura. Então, o seno desse x tem que ser igual ao seno dele do primeiro quadrante. Então, o que é que a gente pode dizer? Que o seno de 180 menos θ é igual ao seno de θ, que é o ângulozinho comparado a ele lá do primeiro quadrante. E se a gente traz o cosseno, que é descendo aqui a coordenada x, vai ter o mesmo tamanho aqui, ó. Esse tamanho é igual a esse tamanho, só que o cosseno de θ é positivo, porque está na direita. Então, o cosseno de
180 menos θ vai ser negativo. Então, eu posso dizer que o cosseno de 180 menos θ é o cosseno de θ com um negativozinho na frente. Beleza? Vamos agora ver como seria um ângulo no terceiro quadrante. Então, vou abrir aqui um ângulo qualquer lá no nosso terceiro quadrante, e a gente sabe que esse ângulo, para estar no terceiro quadrante, ele tem que ter medida entre 180 e 270, tá? Então, não sei quem é esse ângulo. Aí, mais uma vez, vou pegar esse ângulo e vou rebater ele lá no nosso primeiro quadrante, que vai ser esse ângulo verde aqui que eu coloquei para vocês. Então, percebam que esse ângulo verde que eu coloquei para vocês, ele está aqui. É esse ângulo verde que tem a mesma medida desse, senão não seria uma reflexão, tá bom? Então, essa medida do ângulo verde é igual a essa. Então, sabendo que esse carinha aqui mede θ, como é que eu faço para chegar em x? Ah, Hildo, eu já vi que para você sair dali do comecinho, todo o ângulo começa a ser aberto daqui, ó, e vai no sentido anti-horário. Saiu daqui, chegou aqui, é 180. Não vai ser menos, porque eu não vou voltar. Então, vai ser mais alguma coisa, que é o θ. Então, qualquer ângulo que estiver no terceiro quadrante, ele vai ser sempre 180 mais alguma coisa. Essa alguma coisa é o seu correspondente no primeiro quadrante. Então, x vai ficar como 180 mais θ. θ é o seu correspondente no primeiro quadrante. Então, percebam agora que para determinar o seno desse carinha, está aqui embaixo. O seno é essa coordenada y, a gente já viu. Se eu pegar o seno do θ, que é o verde lá de cima, vocês vão perceber que esse tamanho daqui, ó, do seno, é igual a esse tamanho, porque é um reflexo, é uma reflexão. Só que o seno de θ está na parte positiva lá em cima. E o seno de 180 mais θ está na parte negativa. Então, o seno de 180 mais θ é igual a esse seno de θ, só que com sinal negativo. Então, a gente vai ficar com seno de 180 mais θ é igual a menos o seno de θ, para um ângulo no terceiro quadrante, tá certo? E já o cosseno, ó, o cosseno de 180 mais θ vai cair aqui e o cosseno de θ vai cair lá. Esse tamanho também é igual a esse, só que o cosseno de θ é positivo e o cosseno de 180 mais θ negativo, porque está na parte negativa desse eixo. Então, a gente pode dizer que o cosseno de 180 mais θ é menos o cosseno de θ, porque ele é negativo. Tá bom? Vamos ver agora como seria um ângulo no quarto e último quadrante. Vou abrir aí mais uma vez um ângulo lá no quarto quadrante. Então, ó, vou mais uma vez refletir esse ângulo no primeiro quadrante. Então, vai aparecer um θ aí verde, tá? E agora perceba que esse ângulo que está lá no nosso quarto quadrante, ele andou esse pedacinho verde aqui, que é igual a esse, por conta da reflexão. Então, como é que eu faço para chegar nesse ponto X? Então, para chegar no ponto X, a gente vai fazer o seguinte, ó. Saindo daqui e no sentido anti-horário, não pode mudar. Se eu rodar e chegar aqui e der uma volta completa, a gente tem 360 graus. Então, eu volto quem? Volto o θ, que é essa medidazinha verde. Então, para chegar aqui, o ângulo tem que fazer 360 menos θ, ele volta θ. E aí, para eu determinar o seno desse ângulo, está lá embaixo. Para eu determinar o seno de θ, está lá em cima. Então, o seno deles tem o mesmo tamanho, ó. Aqui em cima tem o mesmo tamanho aqui, porque é um reflexo de cima para baixo, tá? Mas só que essa parte de baixo é negativa e a parte de cima é positiva. Então, se eu conhecer o seno desse cara, quem vai ser o seno de 360 menos ele? É igual, só que com sinal negativo. Não é bem igual, tá certo? Então, eu posso dizer que o seno de 360 menos θ é igual ao seno de θ negativo, tá bom? E agora, para determinar o cosseno de 360 menos θ vai cair aqui. Mas o cosseno de θ também cai aí. Então, eu posso dizer que o cosseno dos dois são exatamente iguais, sem troca de sinal. Beleza? Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso. Nesse exercício, eu peço para que vocês calculem o cosseno de 150 graus, que não é um dos notáveis, 30, 45, 60, e o seno de 225. Como é que a gente faz para determinar esse seno e cosseno baseado nisso que eu acabei de falar para vocês? Primeiro passo é, vamos determinar em que quadrante esse ângulo se encontra. Então, a gente já viu que os quadrantes estão assim divididos. Logo, 150 está aqui, ó. 150 está entre 90 e 180. Então, se ele está entre 90 e 180, ele faz parte do segundo quadrante. E aí vamos lembrar, para um ângulo fazer parte do segundo quadrante,
Qual é a formulazinha dela? Dele 180 menos θ. Quem é θ? Um ângulo qualquer do primeiro quadrante. Então, a fórmula para o segundo quadrante é 180 menos θ. E aí, como eu quero o cosseno dele, cosseno de um cara do segundo quadrante, então o cosseno de alguém nesse estilo, 180 menos θ. A gente viu anteriormente. Mas aí a fórmula que está lá é cosseno de 180 menos θ é o cosseno de θ negativo. Então a gente precisa saber quem é θ. Então, ó, cosseno de 150 é o cosseno de 180 menos θ. Então, 180 menos quem chegaria a 150? Então, seria 180 menos 30, certo? Então, ó, cosseno de 180 menos 30 continua sendo cosseno de 150. Então, esse 30 é o que está tomando o lugar do θ. Então, eu posso dizer que para 150, um ângulo no segundo quadrante, é como se o θ fosse 30 graus. Então, é só pegar o valor de 30 graus e jogar aqui dentro. Ó, e dizer que esse cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Então, se é menos o cosseno de 30, pela nossa tabelinha, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos ver agora para o seno de 225. É só seguir esses passos. Primeiro, qual é o quadrante de 225? Terceiro quadrante, porque ele está entre 180 e 270. Qual é a fórmula que a gente separou para seno de alguém do terceiro quadrante? Então, a fórmula do seno de alguém do terceiro quadrante, que eu tinha mostrado anteriormente, é o seno de 180 mais o θ é igual a menos seno de θ. Então, a gente tem que fazer com que 225 seja escrito dessa forma. Ó. Então, 225 seria 180 mais quem? Essa é a pergunta. Essa é a chave da questão. Então, se eu quero calcular o cosseno, desculpa, saiu cosseno aí, mas é seno, tá, gente? Se eu quero calcular aqui, ó, não seria cosseno, aqui seria seno. Se eu quero calcular o seno de 225, então eu quero calcular algo desse formato, 180 mais o θ. Então, 180 mais quem seria 225? Seria 45. Então, eu sei que 180 mais 45 é a mesma coisa que 225. Logo, a gente descobriu quem é o θ. E aí, é só jogar aqui dentro, ó. Pega esse carinha e, mais uma vez, joga aqui. E aí, a gente tem que isso vai ser menos o seno de 45. E pela tabela, raiz de 2 sobre 2. Então, fica menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês. Um forte abraço e até a próxima.